Essa é uma aula sobre cinética enzimática, dentro do contexto de engenharia de bioprocessos. Eu queria começar agradecendo a professora Rosana, que gentilmente cedeu os slides para essa aula. No bioprocesso industrial, nós sabemos que o bioreator é o coração do processo, né? É onde a conversão vai ocorrer. Essa conversão pode ocorrer de várias formas e pode ter vários agentes protagonizando essa conversão. E conforme nós podemos ver aqui, alguns bioreatores, né, são reatores enzimáticos. Então nós temos enzimas fazendo a nossa conversão. E o que é cinética, já que essa é uma aula de cinética enzimática? Cinética é o estudo das velocidades de reação e de como elas dependem de fatores como, por exemplo, a concentração de substrato, da temperatura, do pH, entre outros, né? Então, de maneira geral, o que a gente pode pensar? Que nós temos aqui um substrato que vai ser transformado num produto, né, com a ajuda de uma enzima. Então, a concentração desse substrato vai acabar afetando como essa enzima vai realizar essa conversão. E outras variáveis também, como temperatura, pH e concentrações de outros compostos que estejam presentes, né, no meio dentro do qual tudo isso aqui está inserido. Então nós precisamos lembrar que nós estamos interessados em velocidades, né, e como é que essas velocidades mudam. E o que são enzimas, né? Enzimas são proteínas, elas podem ser encontradas em vários tipos de seres vivos, como animais, vegetais, micro-organismos. E as enzimas, quer dizer, todas as enzimas são proteínas, né? Mas nem todas as proteínas são enzimas. Quer dizer, as proteínas elas são uma categoria de proteínas especial, que é a categoria de catalisadores, né? Então, muitas vezes são chamadas de catalisadores biológicos. Existem catalisadores químicos que não são biológicos, né? Mas o que é um catalisador? O catalisador é um composto que participa de uma reação química, auxiliando na diminuição da energia de ativação necessária para que essa reação ocorra, né? E ele sai, vamos dizer assim, ileso dessa reação, podendo ser inclusive reutilizado. Então, nessa figura aqui, né, nós podemos ver, por exemplo, como é que a energia varia ao longo de uma reação, né? Uma reação que está acontecendo aqui, por exemplo, desse estado até esse estado. E numa reação normal, em que não existe o catalisador, por mais que a energia dos produtos, a somatória da energia dos produtos seja menor do que a somatória da energia dos reagentes, né? Isso é necessário para que a reação possa ocorrer sem a necessidade de algum fornecimento de energia. Então é aquela história do ΔG menor que zero, energia livre de Gibbs. Existe aqui a necessidade de se ultrapassar uma barreira energética, né, a energia de ativação, e muitas vezes essa reação, apesar de ter um ΔG menor que zero, ela simplesmente não ocorre por causa da necessidade de se ultrapassar essa barreira. O catalisador, né, a presença do catalisador, ela diminui, ela não vai alterar o estado inicial e o estado final, ou seja, o ΔG desta reação continuará sendo o mesmo, mas altera o transcorrer aqui da energia ao longo dessa reação. Então, a barreira energética diminui na presença do catalisador, acelerando, né, ou aumentando a velocidade da reação. Alguns exemplos de reações enzimáticas importantes em processos biotecnológicos são, por exemplo, a produção de oligosacarídeos, né? Oligosacarídeos são muitas vezes usados na indústria de alimentos, também tem propriedades terapêuticas como probióticos, por exemplo, prebióticos. E as enzimas também podem ser usadas na hidrólise da biomassa, né? Hoje em dia a biomassa lignocelulósica é muito usada para a obtenção de diferentes compostos de interesse industrial. Mas a biomassa ela precisa primeiro ser hidrolisada antes de ter os açúcares disponíveis para fazer uma conversão biológica. Então, as enzimas são muito aplicadas aqui nessa etapa de hidrólise de biomassa. Como é que uma reação enzimática se compara com uma reação química, né? Vamos imaginar agora que
Nós temos uma reação enzimática acontecendo, portanto, é uma reação que tem um catalisador biológico, né? Então, aqui seria um catalisador biológico. Como é que isso se compara com uma reação química, vamos dizer assim, que nós temos um catalisador não biológico? Então, de maneira geral, as velocidades de reação, né, de reações catalisadas por enzimas são mais elevadas, as condições de reação são mais suaves, ou seja, os valores de temperatura são mais próximos da temperatura ambiente e os valores de pH são mais próximos de pHs neutros. Né? Em reações químicas catalisadas por agentes não biológicos, frequentemente é necessário aplicar temperaturas muito elevadas e valores de pH extremos. As enzimas têm uma elevada especificidade pelo seu substrato, ou seja, uma enzima geralmente só vai converter um tipo de substrato. Então, se nós colocarmos essa enzima na presença de outros substratos, a reação não vai ocorrer. Né? O que isso significa? Que isso é uma boa estratégia para se evitar reações indesejadas. E as enzimas, por serem proteínas, né, elas são biodegradáveis e atóxicas, e muitos dos catalisadores não biológicos não são biodegradáveis e são bastante tóxicos ao meio ambiente e precisam ser, então, devidamente tratados antes de serem descartados. Existe um modelo, né, que ilustra como é que funciona a interação entre enzima e substrato, e é o famoso modelo chave-fechadura. Né? Então a enzima é como se ela tivesse aqui um determinado formato, e no sítio ativo da enzima, né, que é onde se liga o substrato, então a enzima, a gente tem que lembrar que é uma proteína que tem uma estrutura tridimensional, né? Ela tem vários aminoácidos e uma determinada região dessa proteína tridimensional, é chamada de sítio ativo, é a região onde os aminoácidos interagem com o substrato. Né? E o substrato é como se fosse uma chave que se encaixa perfeitamente aqui nesta fechadura. Né? E uma vez que o substrato e a enzima estejam encaixadinhos, a reação acontece e o substrato é então convertido nos produtos. Hoje em dia, esse modelo já está um pouco ultrapassado, né? Porque esse modelo ele pressupõe que isso aqui é algo estático, é algo que não muda de formato. Né? E a gente sabe hoje que a proteína é uma estrutura tridimensional e no momento que o substrato se liga na proteína, existe uma mudança de conformação. Né? Então, o que acontece, na verdade, é algo mais dinâmico do que descreve esse modelo simples de chave e fechadura. Muitas vezes uma enzima precisa de cofatores para poder catalisar a reação. Ou seja, a enzima sem o cofator, né, como está indicado aqui na forma de uma apoenzima, ela não é capaz de ajudar na conversão do substrato em produtos. Então ela precisa de um grupo, um cofator, para poder, enfim, catalisar esta reação. Né? E a enzima combinada com o seu cofator, que catalisa a reação, é chamado de holoenzima. Vamos falar um pouquinho sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação enzimática. Mas acho que antes é bom a gente entender o que é a velocidade, né, de uma reação enzimática. Então imaginem vocês que eu tenho aquela minha reaçãozinha de substrato sendo convertido em produto na presença de uma enzima. Como é que eu calculo a velocidade desta reação? Né? Como é que eu defino essa velocidade? Então eu tenho que imaginar o seguinte, que eu vou medir ao longo do tempo, né, eu vou colocar essa reação para acontecer lá no meu laboratório, e eu vou ao longo do tempo medir ou a concentração de substrato, né, ao longo do tempo, ou a concentração de produto. Então vamos supor aqui que eu tenho tempo no meu eixo horizontal. Se eu medir a concentração de substrato, né, no instante zero, vamos dizer que ela está aqui, né, e aí ao longo do tempo, conforme a enzima vai catalisando a reação vai acontecendo e essa concentração de substrato vai caindo, eventualmente chegando até o valor de zero, né? Ou seja, todo o substrato foi consumido. Então eu posso, com esses pontos aqui, desenhar uma curva, né? E a minha velocidade será, então, por exemplo, um ds dt.
certo? Eu posso também pensar, se for mais fácil, né, dependendo da minha reação, eu consigo medir a concentração do substrato, mas dependendo da minha reação é mais fácil medir a concentração de produto. No caso de eu medir produto, e vamos supor que ele começa aqui num valor zero, ou próximo a zero, a reação vai acontecendo e o produto vai sendo formado, né? E eventualmente a reação termina por ali. Então eu também posso pensar na minha velocidade de reação enzimática como sendo um dp/dt. Agora vejam, segundo essas definições de velocidade aqui, né, aliás, vale a pena a gente pensar um pouquinho na unidade, né? Qual vai ser a unidade dessas velocidades? Então vai ser, ou vai ser, por exemplo, mol, o S, que é a concentração do substrato, né, é mol de substrato por litro. E aí se eu dividir por tempo, vai ficar alguma coisa do tipo mol de S por litro por hora, né? E se eu pensar em termos do produto, a minha velocidade vai ser mol de produto por litro por hora. Eventualmente, se eu quiser pensar que a velocidade tem que ser um valor positivo, né, eu posso colocar um menos aqui, certo? Porque essa derivada de S sempre vai ser um valor negativo. Então, se eu puser um menos aqui, eu fico com uma velocidade positiva. E se for uma reação tão simples assim, né, e se eu conseguisse medir tanto a concentração de substrato quanto a concentração de produto, essas duas velocidades deveriam ter o mesmo valor. Mas observem o seguinte, conforme essa curva, né, a gente vai acompanhando aqui o comportamento dessa curva, ou o comportamento dessa, né, as derivadas, elas vão mudando de valor, certo? Então, sei lá, aqui eu tenho uma determinada derivada, aliás, deixa eu mudar de cor aqui, vou mudar para o verde. Aqui eu tenho uma determinada derivada, aqui eu tenho uma outra derivada, né, aqui eu tenho uma outra derivada, e assim por diante. Então, o dp/dt ele é a derivada, né, num determinado ponto nessa curva. Portanto, essa velocidade ela vai mudando ao longo do tempo. Então, o que nós fazemos normalmente é o seguinte. Nós vamos considerar a velocidade inicial, né, de reação enzimática. Porque a velocidade inicial, se a gente fizer um zoom aqui no que está acontecendo bem no comecinho dessa reação aqui, ó, vamos fazer um zoom aqui, vamos considerar só esse trecho inicial. E vamos pensar aqui, para simplificar, vamos pensar em termos da concentração de produto em função do tempo, né? Então eu medi produto no instante zero, deu zero, eu medi, daqui a pouco deu isso, daqui a pouco deu isso, daqui a pouco deu isso, e aí em algum momento essa velocidade começa a cair e eventualmente vai chegar a zero. Então a minha curva vai ter um comportamento, alguma coisa assim. Está meio mal desenhado aqui. Mas o que é importante observar é o seguinte, né? Talvez na figura anterior eu tenha desenhado um pouco mal, mas a velocidade ela é constante aqui no começo, né? Isso aqui é um trecho linear, né? Então o meu dp/dt, certo? A minha derivada aqui, meu dp/dt é constante. E máximo. Né? Vocês percebem que essa inclinação aqui, ela só vai diminuindo, né? Ela começa num valor alto e constante e vai caindo. Então esse trecho em que isso se observa, nós chamamos de trecho de velocidade inicial. Então, para evitar esse problema de que a velocidade vai mudando de valor ao longo do tempo, né, conforme nós vimos aqui nesse slide anterior, nós sempre trabalhamos em reações enzimáticas com a velocidade inicial, que nós chamamos de V0. Tá? Então, esta é a velocidade de uma reação enzimática. É a velocidade inicial, é a velocidade nesse trecho em que o comportamento da concentração de produto ao longo do tempo é linear, ou que o trecho da concentração de substrato em função do tempo é linear. Na verdade eu desenhei mal aqui, né? O substrato ele deveria ser alguma coisa mais assim, ó, quer dizer, linear, né?
e aí vai fazendo assim, e o produto é, de novo, linear, e vai fazendo assim, tá? E o que nos interessa, então, é essa região de velocidade inicial e máxima. Bom, voltando aqui, quais fatores alteram a velocidade de reações enzimáticas? A concentração do substrato altera, né? A concentração da própria enzima altera, a presença de eventuais inibidores altera, não quer dizer que sempre haja inibidores, mas pode haver. Temperatura e pH alteram a velocidade de reações enzimáticas. Então vejam aqui nesse gráfico, né, a concentração de produto em função do tempo. Então vocês estão vendo aqui aquele comportamento que a gente acabou de discutir. E para 4 situações diferentes, né, para uma concentração de enzima de uma vez, 2, 3, 4 vezes. Então o que eu observo aqui? E vejam que já está desenhado aqui, né, vou tentar dar um zoom aqui para aproximar um pouco. Já está desenhado aqui, ó, essa derivada, né, essa reta correspondente à derivada da velocidade inicial. Né? Então aqui, vamos dizer assim, até mais ou menos aqui, ó, esse momento, eu tenho a minha região de velocidade inicial. Portanto, para calcular a velocidade, eu vou ter que trabalhar nesta regiãozinha aqui de velocidade inicial, V0. E notem que quanto mais enzima eu tenho, conforme eu vou aumentando a concentração da enzima, vai aumentando o meu V0, certo? Então existe uma observação geral de que aumentei a concentração de enzima, aumenta a velocidade inicial. Muito bem. Agora vamos ver o que acontece aqui. Sim. Aqui já seria então plotando, né, as velocidades de reação enzimática para várias concentrações de enzima. Né? Então, aquilo que eu acabei de falar, aumentou a concentração de enzima, está aumentando a velocidade da reação enzimática. Lembrando que esse cara aqui é o V0, né? V0. E existe um comportamento razoavelmente linear aqui. Então eu posso imaginar que V0 é uma constante vezes a concentração de enzima. Muito bem, mas existe um outro parâmetro chamado atividade enzimática. Como é que ela é definida? A atividade enzimática é usualmente medida em termos de unidades de atividade. Então, se vocês comprarem um produto enzimático, comprarem uma enzima, vamos dizer assim, ela pode vir em pó, ela pode vir na forma líquida, o que vem especificado é justamente um valor em unidades, U, né? Não vem uma massa em gramas e não vem talvez um volume. Por que isso? Porque o que interessa quando eu compro uma enzima é de fato a sua atividade. Né? Não adianta eu ter um monte de enzima, mas com uma atividade baixa. É o quanto ela vai realmente catalisar em termos de reações. Então, o que se faz é definir uma unidade de atividade enzimática, ou, se quiserem, uma unidade internacional, né, como sendo a quantidade de enzima necessária para transformar 1 micromol de substrato por minuto numa condição padrão. Tá? Então a gente pensa em termos de micromol por minuto de substrato. Né? Então se eu comprei lá um potinho de enzima, né, comprei um potinho de enzima aqui, e na embalagem está escrito, sei lá, 1000 unidades, né, e esse potinho está cheio até aqui, eu sei que esta quantidade de enzima aqui, ela vai converter 1 micromol por minuto do meu substrato. Muitas vezes a gente vai encontrar atividade em termos de unidades por ml, né? Então, na verdade, desculpa, eu esqueci de falar, mas aqui tem que estar por grama ou por volume. Né? Vai depender, por exemplo, se é um produto sólido, se é um produto líquido. Mas, por exemplo, se tiver aqui um produto líquido e aqui tiver escrito 1000 unidades por ml, quer dizer que cada ml que está aqui dentro, né, da enzima, vai converter 1000 unidades, 1000 micromoles de substrato por minuto. Né? Se for um produto, por exemplo, sólido, em vez de ml aqui eu vou ter, por exemplo, gramas. Isso quer dizer que cada grama do meu produto que está aqui dentro vai converter 1000 micromoles de substrato por minuto.
As primeiras pessoas a estudarem reações enzimáticas foram dois cientistas, né? Um homem chamado Leonor Michaelis e uma mulher chamada Maud Menten. Isso vocês estão vendo aqui no começo do século XX. E eles fizeram estudos, né, por acaso, com sacarose e a enzima invertase, né, que hidrolisa sacarose em glicose e frutose, né, a inversão do açúcar, gerando o chamado açúcar invertido. E era fácil de acompanhar essa reação, né, porque você podia usar um polarímetro e ver para que lado a luz é desviada. A sacarose desvia a luz para um lado e a mistura de glicose com frutose desvia a luz para o outro lado. Então dá para acompanhar uma reação enzimática dessa forma. E eles propuseram um mecanismo de reação, né? Então se vocês observarem aqui, ó, eles propuseram que a enzima se combina com o substrato de forma reversível, né? Então eu tenho uma reação nesse sentido da esquerda para a direita com uma constante cinética K1 e uma reação no sentido inverso com uma constante cinética K2. E eles também propõem que este complexo enzima-substrato aqui, depois ele se dissocia, né, em enzima mais produto numa reação irreversível com uma constante cinética K3. E eles fazem também uma hipótese de que nesse processo a concentração do complexo enzima-substrato ela se mantém constante, ela não se altera ao longo do tempo, né, que é a chamada hipótese de estado pseudoestacionário. Bom, e com esse mecanismo, com essa proposta de mecanismo de reação e a hipótese de estado pseudoestacionário, isso vocês devem ter visto em bioquímica, eles conseguem deduzir, eu não vou fazer a dedução aqui, porque vocês já devem ter visto isso, mas eles conseguem fazer a dedução da equação, a famosa equação de Michaelis-Menten, que é essa daqui, né? Que nos diz que a velocidade de uma reação enzimática, e de novo vamos só lembrar que a gente está falando de velocidades iniciais, ela vai ser igual a uma velocidade máxima vezes a concentração de substrato dividido pela concentração de substrato mais uma constante Km, né? Na verdade aqui devia ser um M maiúsculo, que é a constante de Michaelis-Menten. Em termos gráficos, isso se traduz aqui numa hipérbole, né, conforme vocês estão vendo. Ó, velocidade da reação, aqui a pessoa já colocou V0, em função da concentração de substrato. E aqui está a linha que corresponde a esta equação, que é uma equação de uma hipérbole. Então, essa equação é muito simples, mas é muito poderosa, porque várias situações podem ser muito bem descritas por esta equação, né? E lembrando que ela é baseada num mecanismo de reação. Vamos falar sobre algumas características desta equação e desse comportamento hiperbólico. Então, aqui vocês veem o valor do V máximo. Então, esta hipérbole, ela tende assintoticamente ao valor de μ máximo, certo? Então vejam, quando a concentração de substrato for muito alta nesta equação, né, muito alta, o valor do Km ele se torna praticamente desprezível. Então isso aqui dá para a gente eliminar. Aí S dividido por S cancela e V igual a V máximo, né? Então isso condiz com o que está aqui, quer dizer, para S muito altos, o V ele tende aqui, ó, ao valor de V máximo, certo? Agora, quando o S for muito pequeno, né, vamos no outro lado do espectro, quando o S for muito pequeno, o que vai acontecer? Aí é o contrário, né? O Km aqui vai ser, a constante de Michaelis-Menten vai ser muito maior que esse S aqui, então esse S se torna desprezível, né? E aí nesse caso, eu vou ter uma relação linear entre a velocidade inicial e a concentração de substrato, né? Porque eu vou ficar com V0 igual a V0 máximo vezes a concentração de substrato sobre a constante M, né? Então, V máximo sobre Km é uma constante, portanto, V0 em função de S vai ter um comportamento linear, que é o que a gente observa exatamente aqui no comecinho, né? Vocês estão vendo que isso aqui parece muito, se aproxima muito de uma reta, certo? Com coeficiente angular V0 sobre Km. Uma outra característica desta equação é que, se eu agora substituir
este S aqui por Km, né, eu vou ficar com V0 igual a V0 máximo vezes, se S for igual a Km, né? Então aqui em cima também o S vai ser igual a Km. Km sobre 2Km. Corta Km com Km, fica V0 igual a V máximo sobre 2. O que quer dizer isso? Que quando a concentração do substrato ela é igual ao valor da constante de Michaelis, a minha velocidade é exatamente igual a metade da velocidade máxima. Tá? Então é o que eu tenho aqui. Ó. Quando Km igual a S, isso quer dizer, Km vai ser igual a S exatamente no ponto em que a velocidade é a metade do valor da velocidade máxima. E finalmente, um último aspecto aqui é que a gente pode imaginar que o Km ele é uma espécie de inverso, né, da afinidade da enzima pelo substrato, o que dá para ser visto nesse gráfico aqui. Então vamos imaginar duas situações agora. Né? A enzima 2 tem a curva vermelha, a enzima 1 tem a curva azul. E notem que, lembrando, né, que quando V igual a V máximo sobre 2, eu tenho o meu valor de Km. Ó. Então, para a curva azul, eu venho aqui, V máximo sobre 2, acho o meu Km. Para a curva vermelha, venho aqui no meu V máximo sobre 2, acho o meu Km. E é claro que aqui nós estamos numa situação em que o V máximo é igual para essas duas enzimas. Né? Portanto, a enzima 2 ela tem um Km maior. Né? O que significa que ela tem uma afinidade mais baixa pelo substrato. Né? Então, vejam que é necessário ter uma concentração maior de substrato na enzima 2 do que na enzima 1 para ter a velocidade máxima sobre 2. A enzima 1, com menos substrato, já está trabalhando numa velocidade máxima sobre 2. Então, como é que a gente trabalha experimentalmente para determinar a velocidade de uma reação enzimática? Né? Então a gente vai colhendo, vai fazendo reações, né, em diferentes tubos de ensaio. Aqui no caso nós temos 9 reações, fora esse controle aqui em branco, né? E cada reação eu começo com uma concentração de substrato diferente. Vejam, 0,05 molar, 0,10 molar e assim por diante. E meço as velocidades iniciais correspondentes, né, plotando o S em função do tempo, ou o P em função do tempo, pegando aquele trecho inicial, e vejam que eu calculo os valores de velocidade inicial. Tá? E esses valores estão representados aqui no eixo vertical. E as concentrações de substrato que eu usei nas minhas reações estão na minha horizontal. Tá? Então é assim que a gente experimentalmente obtém curvas aqui do tipo dessa curva representada pela equação de Michaelis-Menten. Velocidade em função da concentração de substrato. Aqui, de novo, nós temos nessa hipérbole, né, um trecho inicial, em que S é muito menor que Km, a gente já falou sobre isso, então isso seria como se fosse uma reação de primeira ordem, né? Lembrando só, o que é uma reação de primeira ordem? Então, se eu tenho, por exemplo, de novo, S sendo convertido num produto, né, ds dt, é a minha velocidade de reação, agora eu estou pensando numa reação química qualquer, é igual a ds dt, que vai ser igual a 1K vezes a concentração do próprio substrato. Né? E se esse substrato for elevado a 1, é o que a gente chama de uma reação de primeira ordem. Se o S for elevado a 2, nesse caso aqui, né? Vamos supor que se fosse K vezes S ao quadrado, eu teria uma reação aqui de primeira ordem, aqui é uma reação de segunda ordem. E assim por diante, né? Eu posso ter terceira ordem, etc., mas eu posso também ter uma reação de ordem zero. Né? Isso aqui acaba sendo igual ao K. Então é isso que está indicado aqui, quer dizer, aqui a minha velocidade, ó, ela é como se fosse uma constante vezes o S.
certo? O S elevado a 1. Por isso que aqui no comecinho a gente pensa numa reação de primeira ordem. Já aqui no final, em que a velocidade é igual à velocidade máxima, né, é como se fosse uma reação de ordem zero. Como é que nós obtemos os parâmetros cinéticos do modelo de Michaelis e Menten na prática, né? Então, só para lembrar que nós temos dois parâmetros nesta equação, quer dizer, V0 igual a V0 máximo vezes a concentração de substrato sobre a constante de Michaelis mais a concentração de substrato. Então, o que acontece aqui? Nós podemos variar a concentração de substrato e calcular diferentes velocidades. Mas nós temos dois parâmetros, né? V máximo, ou V0 máximo, e Km. Então, frequentemente, é importante, é interessante nós determinarmos por uma determinada reação enzimática, né? A gente vai estudar uma reação enzimática, né? Numa determinada temperatura, num determinado valor de pH, num determinado, sei lá, tampão, né? Porque no momento que eu começar a alterar essas coisas, eu vou alterar a reação. Mas vamos dizer que eu fixe as condições, tenho minha enzima, tenho meu substrato, tenho minha reação, e quero determinar esses dois parâmetros, V máximo e Km. Né? Como é que a gente costuma fazer isso? Então dá, em princípio, né, para fazer uma estimativa visual. Né? Vamos supor que eu levantei dados, na verdade eu levanto dados no laboratório assim, né? Eu posso fazer uma estimativa visual, por exemplo, essa curva aqui, ó, ela está tendendo para um valor aqui em torno de, sei lá, 65, né? Eu acho que ela tende para cá, mais ou menos, vamos supor. Ficou um pouco torto, mas vamos supor que isso aqui é uma linha horizontal. Eu vou fazer assim, então o meu V máximo é 65. 65 o que aqui? Micromolar, micromol por litro por minuto. Né? Aí eu posso pegar a metade do valor de V máximo, quer dizer, 65 dividido por 2 dá 32,5, eu venho aqui, aí eu vou até a curva, né? Desço até o substrato, e lembra que quando eu tenho V máximo sobre 2, e vou até a minha concentração do substrato, esse é o meu valor de Km. Né? Eu posso dizer, o meu Km é 0,0, sei lá, 9 milimol por litro. Então isso é uma forma de eu estimar os valores de V máximo e Km simplesmente visualmente a partir do gráfico de velocidade em função da concentração do substrato. Mas estimar assim visualmente às vezes não é algo tão preciso. Né? Então as pessoas desenvolveram métodos para nos ajudar a calcular melhor esses parâmetros V máximo e Km. Um deles foi desenvolvido por dois pesquisadores chamados Lineweaver e Burke. Então eles pegaram esta equação da hipérbole, a equação de Michaelis-Menten, e simplesmente inverteram. Né? Imagina elevar os dois lados desta equação a menos 1. Tá? Assim. E aí eu chego nessa equação aqui. E essa equação agora, em vez de ser uma hipérbole, né, se eu plotar, vejam bem, se eu plotar 1 sobre V em função de 1 sobre S, né, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reta, porque eu tenho aqui um coeficiente angular e eu tenho um coeficiente linear. Né? Então é o que vocês estão vendo aqui na figura. Ó, 1 sobre V em função de 1 sobre S. Se eu plotar isto, o meu coeficiente linear vai ser 1 sobre V máximo e o meu coeficiente angular vai ser Km sobre V máximo. Então eu consigo, né, fazendo uma regressão linear de 1 sobre V em função de 1 sobre S, eu consigo calcular o V máximo, aí eu jogo o V máximo aqui e calculo o Km. Né? Uma outra característica é que se eu esticar essa reta para cá, ou seja, quando 1 sobre S for igual a 0, ou melhor, quando 1 sobre V for igual a 0, desculpa, né, quando eu estiver aqui, esse cruzamento aqui vai ser no valor de menos 1 sobre Km. Né? Então eu posso ou tirar o V máximo daqui, daí calcular o Km aqui, ou posso tirar o Km daqui e tirar o V máximo daqui, tanto faz. Muito bem, então essa é uma forma de se calcular os parâmetros V máximo e Km de uma forma talvez menos baseada na inspeção visual. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu fiz lá
estou estudando uma reação enzimática, de novo, né, em condições controladas, sempre nas mesmas condições. Eu estudei 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiz 6 reações, cada uma começando com uma concentração de substrato diferente, e calculei as velocidades correspondentes, né? Aí vejam, venho aqui no gráfico, ploto esses valores de V em função dos valores de S, né? Vamos fazer uma inspeção visual? Vamos. O V máximo, sei lá, é 2,5 gramas por litro hora, né? Imaginando que a coisa se estabeleça por aqui. Aí eu venho na metade do V máximo, é 1 sobre 3, venho até a curva, desço até aqui e calculo o meu Km, estimo o meu Km como sendo 0,5 gramas por litro. Tá? Então isso é uma inspeção visual. Agora, se eu aplicar o método de Lineweaver e Burke a esses dados aqui, ó, e aí eu convido vocês a fazerem isso, tá? Aí no computador, calculem 1 sobre S, calculem 1 sobre V, e aí façam uma regressão linear de 1 sobre V em função de 1 sobre S, né? Peguem o coeficiente linear, peguem o coeficiente angular e calculem KmV máximo, tá? Então aqui está o coeficiente angular, certo? Da regressão linear, olha aqui. E aqui está o coeficiente linear. Então o linear ele é 1 sobre V máximo, então daqui eu tiro o meu V máximo. Jogando o V máximo aqui no coeficiente angular, eu tiro o meu Km. E os valores que eu obtive foram 2,7 para o V máximo e 0,62 para o Km. Tá? Então eles estão um pouco diferentes dos valores que eu tinha obtido na minha inspeção visual, né? Eu diria que esses valores provavelmente são mais corretos do que esses aqui. Existem outros métodos de linearização, tá? Que não são uma simples inversão da equação de Michaelis-Menten. Vocês vão ver nomes como Eddy-Hannes, Hofstee, etc. Nós não vamos detalhar isso agora, mas só para dizer que existem outras formas de transformar essa equação de uma hipérbole na equação de uma reta, né, que é bem conveniente porque eu posso simplesmente fazer uma regressão linear. Mas só para concluir esse assunto, também é possível hoje, né, eu aplicar esta equação mesmo e usar uma regressão não linear, né? Existem algoritmos aí, existem programas de computador que fazem uma regressão não linear. Então aí simplesmente eu jogaria os meus valores de S, jogaria os meus valores de V, forneceria esta equação para o programa e pediria para o programa fazer uma regressão não linear. E aí ele vai cuspir de volta o V máximo e o Km. Tá? Então isso também é possível. Agora vamos mudar um pouquinho de tópico e falar de reações com inibição, né? Até agora nós estávamos falando de reações enzimáticas sem inibição. A inibição ela pode acontecer por causa de alguns compostos presentes na solução, né, que atrapalham o catalisador, a enzima. O produto formado na reação, o próprio produto pode inibir a reação enzimática, ou às vezes o substrato, né? Se o substrato tiver uma concentração muito alta, ele também pode inibir a reação. Existem vários mecanismos de inibição, né, que nós já vamos detalhar daqui a pouco, mas, de maneira geral, nós podemos pensar em mecanismos reversíveis e irreversíveis, né? Irreversível, como diz o próprio nome, se o inibidor se ligar à enzima, eu perdi essa enzima, vamos dizer assim. No caso da inibição reversível, o inibidor se liga à enzima, mas ele pode também se dissociar da enzima. Então aqui está aquele modelo, né, de mecanismo de reação que Michaelis e Menten usaram para deduzir aquela equação, que a gente já viu. E aqui nós vamos acrescentar então a reação da enzima com o inibidor. Tá? Então vejam que isso aqui agora é uma novidade. A enzima ela pode reagir com o inibidor, formando um complexo irreversível no caso da inibição irreversível. E aí o que aconteceu? Eu perdi um tanto da minha enzima. Tá? Exemplos de inibidores irreversíveis são cianetos e metais pesados. E isso é tudo que nós vamos ver sobre inibição irreversível. Já na inibição reversível, pode acontecer o seguinte, né? Pode existir a chamada inibição reversível competitiva. Neste caso, eu tenho aqui a minha enzima, ela pode se ligar tanto ao substrato, formando o complexo enzima-substrato, tá? Então aqui é enzima substrato, conforme o mecanismo lá de Michaelis-Menten,
Mas o inibidor ele pode se ligar também no sítio ativo, né, que é a mesma região da enzima onde se liga o substrato. E nesse caso eu tenho um complexo enzima-substrato. Então, de novo, aqui eu tenho aquele mesmo mecanismo de Michaelis-Menten, mas agora eu tenho essa novidade de enzima inibidor. A diferença desse caso para o caso anterior, ó, vejam, aqui era uma setinha K4 para baixo, não tem setinha de volta, né? Aqui não, eu tenho uma setinha K4 para baixo e uma setinha K5 para cima. Então, esta reação ela é reversível, certo? Uma das formas de evitar, vamos dizer, ou minimizar uma inibição, como acontece aqui, é eu aumentar a minha concentração de substrato, né? Então, se eu aumentar muito a concentração do substrato, eu vou favorecer esta reação daqui para cá, né? E vou minimizar esta reação daqui para cá. Como é que muda a equação no caso de uma inibição reversível competitiva, né? Então vejam que agora eu tenho V igual a V máximo, concentração do substrato, dividido pela concentração do substrato, mais um Km, né? Até aqui está igual ao Michaelis-Menten, certo? Isso aqui, ó, até aqui estaria igual a Michaelis-Menten. Mas agora eu tenho aqui um novo elemento, que é um novo termo, né, que é esse 1 mais I, que é a concentração do inibidor, dividido pelo Ki, que é uma nova constante. Eu posso imaginar, se eu combinar, né, esse Km vezes 1 mais I sobre Ki, numa única constante, que eu vou chamar de KIM, né, estão vendo aqui, eu tenho uma equação muito parecida com a equação de Michaelis-Menten. A diferença só é que em vez do Km, agora eu tenho o KIM. Então, na inibição reversível competitiva, o Ki foi alterado, desculpa, o Km foi alterado para o Ki. Tá? Então, o que era um Km, agora virou um KMI. Mas importante, o valor do V máximo continua sendo o mesmo. Então, se eu pensar na minha reação enzimática original, né, vamos dizer que é essa curva aqui, ó, azul, no momento em que o inibidor é acrescentado, eu vou para esta curva verde, né, que vai levar ao mesmo valor de μ máximo, mas a um novo valor de Km, que é o KIM. Né? Então vejam que aumentou o Km para o KIM. E de novo, a reação tem um Km maior, significa que a enzima diminuiu, né? A afinidade do substrato pela enzima diminuiu, né? Porque Km é o inverso da afinidade. Em termos do gráfico de Lineweaver e Burke, né? De novo, vamos supor que essa é a minha relação original, certo? Em azul. Quando o inibidor foi adicionado, eu passei para cá. Importante, de novo, o valor de V máximo não muda, mas o valor de Km muda para KIM. Né? Então vocês estão vendo que a intersecção aqui, no eixo vertical, o meu coeficiente linear, ele continua sendo o mesmo. Né? Então V máximo igual a V máximo na presença do inibidor. Uma outra forma de inibição é a chamada inibição reversível não competitiva. Isso é um mecanismo diferente. Então aqui o inibidor ele se liga à enzima em um ponto diferente do centro ativo. Lembra, na outra inibição o inibidor se ligava no sítio ativo. E o inibidor pode se ligar tanto na enzima livre, então está vendo aqui enzima mais inibidor formando enzima mais inibidor, o complexo enzima-inibidor, ou o complexo enzima-substrato também pode se ligar ao inibidor. Né? Nos dois caminhos, seja por aqui ou seja por aqui, eu tenho a formação desse complexo enzima-substrato-inibidor. Nesse caso, essa inibição está atrapalhando, né, a formação do complexo enzima-substrato. Está roubando aqui, né, o complexo enzima-substrato. Então eu vou ter menos formação de produto. E aí notem que a equação, né, ela muda em relação à equação original de Michaelis-Menten. Neste caso, o Km ele continua sendo o mesmo, mas o V máximo foi alterado para VI máximo. Então agora eu vou ter um VI máximo que é menor do que o V máximo. Vejam aqui. Né? Então V máximo na presença do inibidor vai ser menor do que o V máximo original.
Então, uma forma de eu verificar isso na prática, de novo, né? Aqui eu estou com a minha reação original sem inibição, em azul. No momento em que o inibidor foi acrescentado, mudou para cá. Agora, o Km continua sendo o mesmo, vejam bem, mas o V máximo ele diminuiu para VI máximo. Em termos de Lineweaver-Burke, aqui eu estou com a minha reação original. Desculpa, vamos fazer um negócio melhor. Aqui eu estou com a minha reação original, em azul. E agora eu tenho a minha reação com inibidor em verde, né? Então, vejam, o Km aqui, o encontro aqui é o mesmo ponto, então o Km não muda, mas o V máximo ele diminuiu para VI máximo, né? Então, o que quer dizer tudo isso? Que se eu estudar a reação enzimática, a cinética da reação enzimática, eu consigo determinar qual é o mecanismo de inibição, né? Se ela é, por exemplo, competitiva, nesse caso não muda o V máximo, muda o Km, ou se ela é não competitiva, nesse caso não muda o Km e muda o V máximo. E finalmente existe um mecanismo de inibição que é chamado de inibição reversível incompetitiva. Como é que funciona isso? Então, nós temos aqui a enzima, né, reagindo ou se ligando ao substrato, formando o complexo enzima-substrato, que então se dissocia em enzima e produto. Mas, nesse caso da inibição reversível incompetitiva, o inibidor ele só se liga ao complexo enzima-substrato. Ele não se combina com a enzima livre, formando o complexo enzima-substrato inibidor de maneira reversível. Nesse caso, diferentemente dos outros dois anteriores, nós temos uma alteração tanto no valor do V máximo quanto no valor do Ki. Então vejam aqui, eu tenho de novo em azul a minha reação sem inibição, né, que seria essa curva aqui, e em verde eu tenho a minha reação com o inibidor, seguindo esse mecanismo de inibição reversível incompetitiva. E aqui vocês notam que tanto o valor do V máximo diminuiu de V máximo para VI máximo, como o valor de Km aumentou para KIM, né? Colocando isso num gráfico de Lineweaver e Burke, quer dizer, o duplo recíproco, né, da equação de Michaelis-Menten, de novo, a gente vê aqui a alteração do V máximo e a alteração do Km. Então, resumindo, né, se nós pensarmos nos gráficos de Lineweaver e Burke, que são a inversão da equação de Michaelis-Menten, aqui estão os três tipos de inibição reversível que nós vimos. Inibição reversível competitiva, né? Então não há alteração no valor do Mi máximo, do V máximo, há alteração no valor do Km. Né? Então muda só a intersecção nos eixos das abscissas. A intersecção nos eixos das ordenadas não muda. Já para a inibição reversível não competitiva, a intersecção no eixo das abscissas não muda, ou seja, o Km não muda, e a intersecção no eixo das ordenadas muda, então muda o V máximo. E por último, a inibição reversível incompetitiva tem alteração nas duas intersecções. Então vocês percebem? Através de um estudo em laboratório, eu consigo determinar qual dos três tipos de inibição está eventualmente acontecendo numa reação enzimática, levantando os parâmetros V máximo e Km, sem a inibição e com a inibição, né? E aí, verificando se os valores de Km e de V máximo se alteram em relação à situação sem o inibidor, eu consigo classificar numa dessas três categorias de inibição reversível. Mas eu preciso fazer as medidas sem os inibidores e depois na presença do inibidor, né, para determinar todos esses parâmetros. Finalmente, existe um outro tipo de inibição, né, que até agora a gente estava falando de um inibidor que é um composto diferente do substrato e diferente do produto da reação. Mas o próprio substrato da reação pode causar inibição, né?
Então, o substrato da reação enzimática, se estiver presente numa concentração muito alta, ele pode inibir a reação, ou seja, ele pode causar uma diminuição na velocidade de reação. Né? Isso está representado aqui, ó. Velocidade da reação, né? Lembrando que a gente está falando sempre de velocidade inicial, V0, e aqui a concentração de substrato. Né? Então, anteriormente a gente viu a curva do tipo hipérbole, ou seja, só tem aumento da velocidade com o aumento da concentração de substrato, né? Que seria essa curva azul aqui, ó. Essa curva aqui. Né? Então ela tende a um valor de V máximo. Agora, nos casos em que eu tenho o substrato inibindo a enzima, né, o que acontece? Numa faixa baixa de valores de substrato, eu tenho aqui um aumento da velocidade, conforme aumenta a concentração de substrato, é atingido um máximo aqui, e aí a partir daqui, se aumentar mais ainda a concentração de substrato, essa velocidade de reação ela vai cair. Né? Então aqui está representada a inibição pelo substrato. Nesse caso, a equação de Michaelis-Menten, ela que é V igual a V máximo vezes S Km mais S, né, só o que está aqui dentro da área verde que eu desenhei, ela seria então acrescentada de mais um termo que contém um parâmetro, né? Então aqui eu coloco mais um S quadrado sobre Ki. Então esse Ki é uma terceira constante, um terceiro parâmetro que entra nesse modelo. E vocês veem que tem um termo aqui com S ao quadrado, né? Então quanto maior for o S, maior vai ser esse denominador, né? Que portanto vai causar uma diminuição no valor da velocidade inicial de reação. Existe uma possibilidade, existe uma forma de eu calcular essa concentração S estrela, que é o valor da concentração do substrato no qual a velocidade passa por esse pico, ou seja, ela atingiu o máximo e ela começa a cair, né? Que é dessa forma aqui, S asterisco igual a raiz quadrada de Km vezes Ki. Como é que a temperatura influencia a velocidade de reação? Normalmente, quanto maior a temperatura, né, maior a velocidade de uma reação química qualquer. E isso é válido durante um certo trecho, né? Nesse trecho inicial aqui, ó. No entanto, a enzima é uma proteína. Então, e se eu continuar aumentando essa temperatura, essa proteína vai acabar sendo desnaturada, né? E aí a velocidade da reação vai cair abruptamente. Uma situação real, né? Esse gráfico não vai ser assim tão simétrico, ele vai ter mais o chamado formato de pão de açúcar, né? Então eu tenho essa subida aqui e eu tenho uma queda mais abrupta do lado direito, né? Quer dizer, passou aqui dessa faixa de temperatura ótima, a queda aqui de atividade ou de velocidade de reação enzimática é bem mais rápida, vamos dizer assim, do que a subida aqui. Né? Então, não é uma curva simétrica. Né? Vocês veem que isso está escrito aqui, ó. Temperatura de desnaturação é um pouco acima da temperatura ótima, ou seja, passou da temperatura ótima, já cai aqui a velocidade de reação. Então, essa curva aqui, na verdade, não está muito correta. A gente pode pensar como é que a temperatura influencia uma velocidade de reação. A gente pode pensar na equação de Arrhenius, né? Usando velocidades de reação, eu vou ter que V igual a um V0, que aqui no caso é uma constante, né? Tá meio infeliz aqui o negócio, mas essa é a V0 velocidade inicial, esse seria um V0, 0, vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Né? Essa é a equação de Arrhenius. Então, esta relação, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados, né, vai ficar ln de V igual a ln de V0 menos E sobre RT. Ou seja, eu tenho uma relação linear entre o logaritmo natural de V e o inverso da temperatura absoluta, né, que está representado aqui nesse gráfico. E o coeficiente angular aqui vai ser menos E sobre R. Então vejam que quanto maior a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, eu vou andando aqui para o lado esquerdo, maior vai ser a velocidade de reação. E é claro que isto vale antes de eu ter desnaturação da proteína. Quando eu tenho desnaturação da proteína, né, já não vale mais essa relação de Arrhenius aqui, aí eu posso pensar numa relação desse tipo.
com uma constante cinética de desnaturação, né? Pensar numa cinética de primeira ordem aqui, como vocês podem ver. Se eu integrar essa equação diferencial, eu chego à conclusão que E igual a E0 vezes E elevado a menos KdT. Então, se eu plotar a concentração da enzima ao longo do tempo, né, por um determinado valor de temperatura, vamos pegar T1, eu vou ter um comportamento assim, né? Eu poderia até plotar o ln de E em função do tempo. E aí eu vou ter uma reta. Mas vocês estão vendo que quanto maior a temperatura, né, se eu pensar em T1 até T5, sendo que a temperatura aumenta, vamos dizer, daqui para cá, né, a desnaturação da enzima ela vai ser cada vez mais rápida. Tá? Então a gente pode pensar na desnaturação térmica como sendo uma reação como seguindo uma cinética de primeira ordem que está representada nessa equação aqui. E existe também um outro conceito que é a estabilidade enzimática, e aí a gente fala da meia-vida da enzima, né? Quer dizer, quanto tempo vai levar para que essa enzima perca 50% da sua atividade. E é baseado aqui nessa mesma cinética de primeira ordem, né? Basta eu dizer que o meu E é o E inicial sobre 2. Então, E é o E inicial sobre 2, ou E sobre E0 igual a meio, mesma coisa. Né? E com isso eu consigo isolar esse T meio, e eu tenho aqui o tempo de meia-vida da enzima para uma determinada temperatura, para uma determinada condição. Né? Ou seja, quanto tempo vai levar para que eu perca 50% da minha atividade enzimática. Como é que o pH influencia as reações enzimáticas? Existe também um valor, uma região ótima de pH, né? E existe aqui uns valores de pH, nesses valores aqui a atividade é muito baixa, ela vai subindo, subindo até um ótimo, e depois passando do ótimo ela cai de novo. Né? Mas essa curva ela é um pouco diferente da curva de temperatura, porque ela tende a ser mais simétrica. Né? Então é como se fosse um espelho. Né? Daqui para o lado esquerdo eu tenho mais ou menos um reflexo do que eu tenho daqui para o lado direito. Tá? No caso da temperatura a gente viu que cai mais rápido aqui. O que é 1, 2, 3, 4? São diferentes enzimas que têm diferentes ótimos de pH. Né? Aqui tem uma enzima que tem um ótimo de pH em torno de 4, que é uma invertase de levedura. Aqui eu tenho uma enzima que tem um ótimo em torno de 6, que é uma amilase de bacilos. Aqui tem uma enzima que tem um pH ótimo em torno de 8. E aqui uma enzima que tem um pH ótimo em torno de 10. Né? Então, vocês veem que diferentes enzimas têm diferentes valores de pH ótimo, ou regiões de pH ótimo. Bom, e aqui tem um exercício para vocês fazerem, né, se quiserem praticar um pouquinho. São dados valores de concentração de substrato, valores de velocidade de reação, né, e aqui, só para esclarecer, isso aqui é micromol por minuto, essa unidade aqui. Aqui não tem o mi, letra grega, no Excel. E o problema pede para calcular os valores de KI, V máximo e KM a partir da figura abaixo. Então vamos observar o que está acontecendo. Se eu pegar esses valores de S e esses valores de V, e recomendo que vocês entrem no Excel e digitem esses valores, né, para vocês fazerem o exercício, o que vocês vão notar? Que o V em função do S tem esse tipo de comportamento. Né? O que a gente já pode observar aqui? Que tem uma inibição pelo substrato, né? Porque a partir desse ponto aqui, ó, em torno de 0,03, a velocidade da reação enzimática começa a cair. Então aqui eu teria o meu S asterisco lá, que nós vimos alguns slides para cima. Bom, e como é que eu analiso essa situação aqui? Bom, eu posso fazer o duplo recíproco, né? Inverter a equação de Michaelis-Menten, então eu tinha V igual a V máximo vezes S sobre Km mais S. Se eu elevar a menos 1 os dois lados dessa equação, eu vou ficar com 1 sobre V, que é igual a Km sobre V máximo vezes 1 sobre S, mais 1 sobre V máximo. Né? Então esse é o formato, a equação de Lineweaver e Burke, que é o duplo recíproco da equação de Michaelis-Menten. Então vejam aqui, se eu
pensar na relação entre 1 sobre V e 1 sobre S, ela é uma relação linear. Ou seja, se a partir de SV eu calculo 1 sobre S e 1 sobre V, e mando fazer uma regressão linear de 1 sobre V em função de 1 sobre S, 1 sobre V em função de 1 sobre S, eu devo obter uma reta. Bom, mas isso vale, né? Aqui a gente está vendo só para esta região antes da inibição, certo? Porque a partir de mais ou menos 0,03 começa a haver inibição pelo substrato. Daqui eu consigo, dessa região aqui, antes de acontecer a inibição pelo substrato, eu consigo tirar do coeficiente linear o 1 sobre V máximo, daí eu tiro o V máximo, jogo no coeficiente angular e calculo o Km. Então recomendo vocês fazerem isso no Excel e conferirem com esses resultados aqui. E o S asterisco, que é a concentração a partir da qual eu tenho a inibição, né? A gente fez aqui uma inspeção visual e estabeleceu o 0,03, mas eu posso calculá-lo a partir da raiz quadrada de Km vezes Ki. Né? Então, uma vez que eu obtive Km e uma vez que eu obtive Ki, aliás, desculpa, aqui a gente está usando essa relação para deduzir o Ki. Né? A gente estabeleceu o S asterisco como sendo 0,03, a gente calculou o Km a partir daqui e jogando nessa fórmula a gente consegue calcular o Ki.